Olá para todos, então, muito bom dia. Rádio Alto Minho em direto com mais uma edição do programa Viana em Movimento, programa da Rádio Alto Minho que todos os meses visita as freguesias do concelho de Viana do Castelo e hoje não é exceção. Hoje estamos em ambiente de festa, hoje estamos em direto de Perre, que por estes dias vive então a sua romaria, as festas em Perre, em honra de São Miguel, São José e Nossa Senhora das Dores, muitíssimo bem aqui acomodados junto à Igreja de Perre e também com belíssimos convidados para conversarmos ao longo das 2 próximas horas nesta edição do programa Viana em Movimento. Desde já dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, também ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Costa, ao Presidente da Comissão de Festas, André Esteves. Também são nossos convidados a Associação Desportiva e Cultural de Perre, o Grupo de Danças e Cantares de Perre e ainda a Escola de Música de Perre, para mostrarmos um pouco mais sobre o dinamismo desta freguesia que está então em festa, como dizia, destacam-se as exposições, os cortejos, a recriação de tradições, os costumes da freguesia e o magnífico arraial gastronómico também, onde se degusta de resto e se incentiva ao convívio por estes dias aqui em Perre, coisas que só encontramos nesta freguesia, que são únicas, como todas as freguesias que vamos visitando têm os seus ex-libris. Hoje vamos descobrir algo mais sobre Perre. Perre que está em festa, como dizia, são as festas da freguesia em honra de São Miguel, São José e Nossa Senhora das Dores. Um vastíssimo programa, estas festividades já iniciaram, vão-se prolongar ao longo do final de semana e eu se calhar vou mesmo começar por dar a palavra ao Presidente da Comissão de Festas, André Esteves. Olá, André, bom dia. É nosso anfitrião neste belíssimo cenário. Estamos aqui num palco que está propositadamente montado para abrilhantar também estas festas. Como é que estão a correr até ao momento? E imagino eu, com tantas saudades depois da pandemia que impediu a realização das festas nos últimos anos, como é que está a correr tudo este ano e que expectativas é que tem também para a edição 2022 das festas de Perre? Ele só que liga aqui o microfonezinho, julgo que já tiramos som. Ainda não. Não, vamos trocá-lo então para que o André não fique... Bom dia. Agora sim. Agora já conseguimos ouvir. Bem-vindo de Perre, é com muito gosto também que vos recebemos e que temos esta oportunidade de divulgar as nossas festividades por todo o concelho, para que todos nos fiquem a conhecer melhor e com o nosso exemplo de festividades. Nós consideramos as nossas festividades um bocadinho diferentes do tradicional, porque privilegiamos essencialmente que estes dias sejam um encontro das nossas gentes, dos perrenses que estão cá, que estão fora e que aproveitam também estes dias para regressar à sua aldeia. E já há uns anos para cá que implementamos então o arraial gastronómico promovido pelas nossas associações e realmente tornou ou transformou a festa de um programa pontual para um programa contínuo. Ou seja, as pessoas chegam aqui ao recinto depois do almoço para um programa, por exemplo, de um cortejo e têm condições para ficar cá até madrugada porque têm uma série de atrativos, quer culturais, quer gastronómicos, que permitam permanecer no recinto, conviver, matar saudades dos amigos e para nós é isto que faz sentido as nossas festividades. Muito mais do que trazer um grupo de renome ou um artista de renome, é precisamente criar a oportunidade para as pessoas se encontrarem, matarem saudades, se relacionarem e é isto que nos diferencia e é aqui que nos sentimos felizes a organizar as festas. Saudades seguramente porque 2 anos de pandemia duros não permitiram a realização das festas. Voltamos em força em 2022. Sim, muitas saudades, porque no fundo as festas têm uma cadência, não é? É uma cadência anual que no fundo vai criando um ritmo geracional, porque nós temos a mordomia, que é a beleza e o coração de todas as festas, mas em Perre com um carinho especial, porque temos muitas tradições e a mordomia não é só a mordoma, envolve toda a família, envolve os amigos. É um marco importante na vida da mordoma e do mordomo, e o facto de não haver festa há 3 anos, no fundo houve aqui 2 anos de juventude que não pôde realizar o seu desejo de ser mordomo naquele ano. Então, no fundo, criámos aqui um estoque de 3 anos de mordomia. E este ano temos realmente uma moldura de mordomas e de mordomos
impressionante, como já talvez desde o primeiro ano das festas, há 31 anos, que não acontecia. Este ano temos 18 mordomas e pela primeira vez furamos um bocadinho a tradição e permitimos que também tivesse 18 mordomos. Por norma, haveria um mordomo para cada 2 mordomas, e nos desfiles era natural vermos 4 mordomas ladeadas por um mordomo de cada lado. Mas este ano, quando estávamos a fazer os contactos para as mordomias, havia muita vontade dos mordomos participarem, e então achamos que temos também que nos atualizar, e se há esta vontade não há que cortar, não é? Por isso aceitamos de bom grado essa disponibilidade dos mordomos, e então este ano temos igual número de mordomos, igual número de mordomas. Isto resulta também muito de uma matriz que existe aqui em Perre, que é, e falou há pouco, dessa juventude que fomenta toda esta dinâmica, que é muito ativa. Mesmo as próprias festas são muito participadas por essa juventude. Sim, porque no fundo ser mordomo não é passear um fato carregado de ouro. Ser mordomo é muito mais que isso. E a mordomia participa desde embelezar os nossos programas com as fotografias e com toda aquela beleza. Eles participam na confecção, por exemplo, dos cestos floridos durante a semana que antecede a festa, ajudam nos almoços que nós organizamos na logística das festas, ajudam aqui nas tascas também nas horas livres, ou seja, ser mordomo é realmente estar integrado nas festas e viver aquilo de alma e coração, e envolvendo também as famílias. Ainda na sexta-feira, no final da visita à cidade, tivemos o almoço tradicional de sexta-feira com toda a mordomia, em que são os pais que preparam e ajudam a preparar o almoço e a servir, ou seja, há aqui uma envolvência muito grande, ao ponto que, por exemplo, no dia de hoje, em que vamos ter o leilão dos tabuleiros e das roscas que as mordomas oferecem à festa, a tradição é que no final da disputa do tabuleiro, a família e os amigos vão para a casa da mordoma, no fundo, fazer a parte difícil. Fazer a parte difícil, que é dar cabo dele. Já vamos conhecer um bocadinho mais do programa, porque é importante sabermos também aquilo que temos pela frente. Hoje estamos basicamente no segundo dia, obviamente a romaria começou antes, mas estamos naquele segundo dia de maior intensidade das festas, e também vamos querer conhecer um bocadinho daquilo que quem nos está a ver e ouvir poderá desfrutar se visitar Perre. Sr. Presidente da Câmara Municipal, obrigado também por ter vindo. Para si também é seguramente um prazer poder participar destas festas, seja simbolicamente ou ativamente. Não sei se também vai degustar algum tabuleiro das mordomas, mas essa é sempre uma parte boa. Perre tem uma importância fundamental naquilo que são as tradições do município de Viana do Castelo, e aquilo que o André falava é de facto verdade. A mordomia aqui também se sente de uma forma muito intensa. Antes de mais, bom dia a todos. Naturalmente, cumprimentar o Rui, toda a equipa, cumprimentar também o auditório, o painel, o André, o Presidente Jorge e também o Sr. Manuel, e dizer que de facto é diferente. Perre, costumo dizer que quando se chega a uma particularidade que é muito própria e que o tempo isso vai para o... Muito bem, muito obrigado, André. Que se vai prolongando no fundo dos microfones. Que se vai prolongando no fundo no tempo, porque tem muito a ver com a identidade e a vontade que é projetar de facto essa identidade muito própria. E de facto os territórios são mesmo assim, têm particularidades, têm identidades que têm que ser trabalhadas, têm que ser comunicadas, têm que ser transmitidas intergeracionalmente, e aqui de facto acontece e sente-se isso. Naturalmente, eu tendo o município, todos os espaços do concelho têm pormenores, tem detalhes, mas depois cada comunidade, cada paróquia tem, cada freguesia, a União tem de facto, encontra as suas ferramentas, envolve de facto coletivamente todos os habitantes, no sentido de viverem e transmitirem de facto essa intensidade. Hoje, de facto, os territórios afirmam-se pelo detalhe. E, naturalmente, que é essa... Eu estava a ouvir o André e, de facto, é delicioso perceber, de facto, todo este envolvimento, toda esta vontade de participar. Naturalmente, num período muito, muito, muito especial, o pós-Covid. De facto, sente-se hoje, na grande maioria dos eventos, uma alegria, uma disponibilidade, uma vontade de estar, de facto, em comum, em conjunto, e dessa forma também participar no fundo, todo esse ambiente, mas ativamente.
vivendo digamos que as situações, os eventos que estão a ser promovidos, os acontecimentos. Naturalmente aqui não tenho dúvidas que vai acontecer, e eu ontem que estava em Lisboa já dei nota há bocado ao André, quando abri a primeira vez para ter acesso às informações que me vão enviando e aos links que me vão enviando do que estava a passar naturalmente no Conselho, eu pensei que já estava nas festas da agonia, ver de facto o Passeio das Mordomas preenchido daquela forma, com aquele colorido, com aquele número de participantes, com o ambiente, todo o ambiente que foi preparado. Não tenho dúvidas que PR está-se a preparar em todos os momentos, do que já aconteceu, naturalmente do que vai acontecer, e que eu tive o prazer de estar na apresentação do cartaz. Estou aqui hoje, naturalmente amanhã também terei com todo o gosto, porque assim sou chamado. Sinto de facto esse chamamento, e naturalmente é com todo gosto, e agradecer todo o vosso trabalho de uma forma coletiva, esta envolvência que o André falava, não só do que é a Comissão, que tem uma obrigação primordial de conduzir, mas também depois chamar todos os agentes, a Junta de Freguesia, o movimento cultural, a paróquia, os grupos de jovens. Esta participação intergeracional é que são de facto a garantia, digamos, do futuro, nomeadamente das tradições, que é esta a grande marca que certamente estas festas deixam no seu território, e naturalmente com envolvimento intergeracional não tenho dúvidas que está assegurado de facto a sua continuidade. Falou, Presidente, e de facto é uma realidade, e vou questionar aqui o André acerca disto. Falou e bem dessa juventude que poderia ter ficado em casa ao longo destes 2 últimos anos, e sabemos o quanto a pandemia nos remeteu para o interior das nossas casas, e sabemos o quanto a juventude se agarrou a esse interior. Poderia ter acontecido de facto estarmos enfim, a perder com este interregno das festas, a perder as tradições junto dos mais jovens, mas isso não está a acontecer, e aqui em PR nota-se efetivamente que a juventude aderiu em força, não é? Sim, havia um risco, e naturalmente até no pensamento de muitos, uma certa consolidação, que estávamos a caminhar de facto para o desaparecimento, o definhamento, no fundo pela descontinuidade intergeracional da vivência, do acompanhamento que cada localidade naturalmente tinha nas suas tradições, e isso de facto inverteu-se. Eu diria que nós de facto a sociedade evoluiu para com um comportamento muito individual, muito egoísta, mas e nós parece que estávamos bem com isso, porque tínhamos tudo o resto, as coisas continuavam a acontecer, com maior ou menor participação, continuavam a acontecer, e quando deixaram de acontecer, nós percebemos que de facto, eu julgo que aconteceu com todos, individualmente percebemos claramente que necessitávamos de facto desse ambiente, e só nos apercebemos, só despertamos para essa necessidade que estava escondida em cada um de nós, com a ausência digamos, dessa oferta, toda essa disponibilidade que acontecia, e que havia alguém, poucos, cada vez menos, continuavam a cuidar e a tentar garantir, dar continuidade. André, fala-me um bocadinho do cartaz das festas de PR. Não tivemos a oportunidade de viva voz de o poder explicar aqui em direto. Um cartaz que representa o quê? Este cartaz, no fundo, é... Eu gosto de dizer assim, é um take 2 do cartaz do ano passado. Se não houvesse Covid, isto seria o 31º ano de festas de PR da nova geração. E durante estes 31 anos nós alternamos sempre tradições agrícolas com tradições de outras índoles, nomeadamente as janeiras, a Páscoa, tudo tradições muito próprias de PR. Com o Covid tivemos que, no fundo, marcar sempre a festa, mesmo em 2020, em plena pandemia, fizemos um cartaz de lavradeiras na nossa veiga de costas, e deixamos a interpretação de cada um, não é? Porque é um caminho que estava muito obscuro, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Em 2021 fizemos um cartaz de esperança, de nostálgico, com uma mordoma só com o seu traje menor a olhar na nesga da porta para o traje que não podia vestir porque não ia haver festa. E para este ano nós temos o cartaz que seria para 2020 pronto, não é? Com a vinda do Covid não podemos fazê-lo. E este ano a vontade era grande no fundo de lançar esse cartaz, mas achamos que ainda não era o momento, não é? Acho que estes 3 anos requerem da nossa parte muita atenção,
no fundo, muita análise e devemos marcá-lo, porque acho que na nossa geração de vida houve muitas gerações anteriores que não houve, não é? Não houve um momento destes. E então para este ano decidimos fazer a parte 2 do cartaz do ano passado. Então fizemos o cartaz na mesma casa, na mesma sala, com a mesma mordoma, e a mordoma feliz. A mordoma de Perre é o exemplo da Maria, que é uma pessoa discreta, com aquele sorriso tímido e muito feliz, com o tabuleiro atrás dela a ser preparado pela mãe, pronta para sair à festa. Por isso, se o ano passado ela estava triste porque estava a olhar para o traje em que não podia sair para a festa, este ano está na casa dela, pronta para sair para a festa, e neste caso estamos a recriar a saída para o cortejo que será seguido do leilão do tabuleiro. E no fundo quisemos mesmo marcar esta alegria que todos estamos a viver este ano, que é o regresso à normalidade, esperemos, não é? E é um convite também para todos que podem ver o cartaz a participar, a vir e a apresentar-se então aqui em Perre por estes dias. Ora, se Perre está em festa, vamos dar aqui a palavra também ao anfitrião, neste caso da Junta de Freguesia, Jorge Costa. Se Perre está em festa, a Junta de Freguesia está em festa, seguramente, não é? Nem mais. Bom dia a todos. Obrigado ao Sr. Presidente da Câmara, ao André Esteves. Vou-lhe só pedir que se aproxime um bocadinho mais do microfone. É evidente que o nosso sentimento é esse, não é? E agradecemos à Comissão de Festas o empenho que tem em manter a identidade da freguesia e da festa no seu todo. Como cidadão, não só como presidente, mas como cidadão, como é que se vive as festas de Perre? Como é que se sentem estas festas? É na rua, né, convivendo uns com os outros e colaborando naquilo que é solicitado e que é necessário. A Junta de Freguesia tem um papel ativo também nestas festas? Sim, acho que somos um parceiro da Comissão de Festas, estamos sempre presentes, perto, e a ajudar naquilo que eles solicitem e que precisem. Apresente-me um bocadinho o Perre. Perre que, sabemos, está aqui na margem direita do Lima, a cerca de 5 km de Viana do Castelo. Nas suas palavras, o que é Perre? O que é que ela representa para Viana? E, acima de tudo, para os seus... enfim, para as pessoas que vivem em Perre. Eu acho que a freguesia de Perre, acima de tudo, é muito bairrista. Eu considero quase uma marca pela sua identidade e pela forma como as pessoas abraçam portanto, as atividades em que se envolvem e colaboram, então, são sempre presentes, são proativas e gostam, fazem questão de marcar presença em todos os atos que qualquer coletividade na freguesia faça, não é? E que leve a efeito. Temos uma freguesia muito ativa, falamos aqui muito da questão da juventude, sente que de facto a juventude de Perre é proativa e sabemos que Perre tem crescido nos últimos anos em termos de inclusivamente de população, o que acaba por ser positivo face a outras freguesias e concelhos que têm vindo a perder população. Perre tem crescido. Sente que isso são essas forças vivas acabam por resultar realmente numa melhor qualidade de vida para quem cá reside? Sim, as pessoas sentem que têm um bem-estar na freguesia, as coletividades são ativas, todas elas agregam pessoas, todas elas trabalham diariamente no sentido de ocupar os nossos jovens, de os educar, de os cativar e de lhes mostrar os valores que representam a freguesia de Perre. Perre, que tem como padroeiro São Miguel, tem, julgo eu, já mais de 3.000 habitantes, já me irá ajudar. Sim. Porque, segundo o INE, em 2011 tínhamos 2.961, mas já ultrapassou a marca dos 3.000 nos últimos censos. Nos censos não, nos censos até reduziu 100, mas nós achamos que os censos não foram muito, muito corretos, uma vez que havia, aliás, eu participei no processo dos censos e havia habitantes que ainda não tinham a sua residência na freguesia, portanto, os censos pegam ali por um defeito de 5 ou 10% da população. Eu estou convencido que a população excede já as 3.000 pessoas. Mas na realidade são 2.780 e qualquer coisa. Falamos de uma freguesia cujos setores laborais passam
também pela agricultura, mas muito por pequenos serviços, comércio, oficinas de chaparia, padarias. Estamos a falar de uma freguesia que oferece condições e serviços no essencial para quem cá reside? No essencial, sim. No essencial penso que sim, mas não é, acho que é uma freguesia semi-rural ainda. Portanto, eu acho que é isso que ativa as pessoas. As pessoas sentem uma proximidade com a natureza e com a terra que se calhar outras freguesias ao nosso redor já não conseguem propiciar, não é? Temos, apesar de tudo, proximidade com a cidade e isso ajuda, obviamente. Estamos a poucos quilómetros de Viana do Castelo. Acaba por ser também uma zona de dormitório, digamos assim, para quem trabalha no centro. Sim, é uma zona mais sossegada, temos transportes públicos, temos o que é básico para as pessoas e para as suas necessidades cotidianas. Eu acho que esse é o elemento agregador e que faz com que a freguesia seja procurada por pessoas para se fixarem cá. Fala um bocadinho da gastronomia. Há pouco o André falou nas tradições dos festivais gastronómicos. Não há um festival gastronómico se não houver uma tradição gastronómica. Para falar de gastronomia, eu pedi ao André ou aqui ao Manel, que o Manel é o grande incentivador dos jantares em PR. E um grande defensor das tradições e daquilo que mais antigo há nessa. E podemos falar já diretamente com o Manuel Arieira, ele que representa, para além, portanto, desta componente gastronómica, já lá vamos, já o rotularam como comilão. O Manuel representa o grupo de danças e cantares de Perra e é nosso convidado também nessa representação. Antes de irmos ao grupo de danças e cantares, de facto estes festivais gastronómicos que vão acontecendo representam que de facto em Perro se valoriza muito a gastronomia. As minhas notas dão conta de rojões à moda de Perro, do arroz doce, do cozido à portuguesa, do sarrabulho à moda de Perro, enchidos diversos, é tudo à moda de Perro. O que é que Perro tem especial para acrescentar valor a esta gastronomia que é muito nossa do nosso Minho? Olá, antes de mais, muito bom dia a todos. De facto, o Perro é rico e tem patente. Por isso é que nós marcamos a nossa presença onde quer que a gente esteja, é precisamente pela nossa gastronomia. A nossa gastronomia, o sarrabulho é totalmente diferente dos outros lados. Não tem nada a ver. Se for um sarrabulho à moda de Perro, quer dizer que estamos a falar não é só do sarrabulho. Onde há o sarrabulho, há o cozido à portuguesa. Há a canja, de galinha, normalmente. Ao arroz ao cozido à portuguesa, de seguida, e após o cozido à portuguesa, depois arroz de sarrabulho com as chouriças de sarrabulho, as chouriças verde, e também os rojões. E depois a uva de bagaço, chamámos-lhe nós o digestivo, o comprimido, e depois o cafezito, o arroz doce, também lá está. Em todos os arroz doce, em todos os sarrabulhos, está o arroz doce de Perro. O arroz doce de Perro tem uma patente muito forte. O tema da gastronomia é algo que sente que vai passando de geração para geração, essas tradições, a forma de fazer à moda de Perro? Eu penso que sim. É nesses modos que nós vimos a trabalhar, é precisamente para deixar os registros bem patenteados na nossa mocidade. E penso que eles vão preservar essa situação. E há várias coisas boas que se pode ver em Perro. Os enchidos, então, é uma coisa muito boa, que toda a gente gosta, embora faça mal à saúde, mas toda a gente gosta. O que é que não faz mal à saúde hoje em dia? Só faz mal se for em demasia. É, mas a gente de Perro também não sabe comer pouco. Isso é um problema do português. Exato. Depois o rojões à moda de Perro, há várias situações aí que se pode. Podemos dizer que quem quiser comer bem pode visitar Perro. Pode visitar Perro. E tem aí as tasquinhas das associações, penso que estão bem representadas. Tem estado ligado, o Presidente dizia que tinha estado ligado aqui, pronto, à organização de alguns jantares? Não estou ligado à realização de alguns jantares. Faço jantares do Grupo de Danças e Cantares de Perro, alguns eventos, noites de fados, sarrabulho à moda de Perro, isso fazemos, e é com muito me contente a dizer que a casa está sempre repleta. É bom sinal. Muito bem, e vamos saber um bocadinho mais já sobre isso, assim como também um bocadinho mais sobre aquilo que o Grupo de Danças e Cantares de Perro tem andado a fazer, juntamente também com a Escola de Música de Perro, com quem iremos conversar.
Associação Desportiva, peço desculpa, Associação Desportiva e Cultural de Perre. Tem aqui nota também da Escola de Música de Perre, creio que ainda não terá chegado o nosso convidado até ao momento. Voltando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, até porque entretanto vamos fazer depois um curtíssimo intervalo. Falamos de gastronomia e quando se fala de gastronomia começamos a salivar nas suas palavras. E agora do ponto de vista da importância de Perre naquilo que é o Concelho de Viana do Castelo, falamos também aqui que é um bocadinho já também zona dormitório da cidade. Fala um bocadinho dessa importância de Perre para a cidade de Viana do Castelo, para aquilo que representa também no papel do Concelho. Hoje estamos mesmo com dificuldades nos microfones, eu peço desculpa. Estava tudo estadinho e a funcionar bem antes. Até estava tudo bem. Nem sempre nos acompanha. Naturalmente, aqui eu costumo dizer que o Concelho, no fundo, é um puzzle que tem várias peças. E as freguesias são essas peças, daí nós termos implementado, no fundo, o plano da coesão, no sentido de agregar todos estes elementos e dar-lhes sentido, dar-lhes um crescimento harmónico e que, dessa forma, todos crescessem e todos fossem relevantes, no fundo, todas as peças fossem relevantes nesse puzzle. Naturalmente, que Perre tem uma relação muito significativa. Diversos fatores. Há um fator de facto que é o tradicional, que é as vivências de Perre em si a projeta e a releva e a coloca num patamar, no fundo, de referência, mas também o que é o seu posicionamento geográfico. E nesse posicionamento geográfico, esta proximidade, de facto, à área urbana, acaba por ter aqui um papel complementar no que é não só o que é essa perspectiva também habitacional, porque hoje, de facto, as pessoas procuram, de facto, qualidade de vida. Hoje, de facto, o tempo ou a distância não é tão relevante, é o tempo que se demora a percorrer, de facto, essa distância é que se torna importante e é que é o elemento preponderante na decisão quando a tomamos no sentido de perceber onde é que queremos residir ou não. E, de facto, o que é a sua componente e a sua oferta e a sua vivência coletiva, o que é o seu posicionamento geográfico, confere aqui, de facto, a Perre um local de excelência e, naturalmente, com esta proximidade, com o que é também os elementos relevantes, elementos não só em termos do que são as suas infraestruturas, o seu património material e imaterial, mas também o que são a sua oferta de equipamentos, o que é, de facto, a qualidade, o seu contexto ambiental, cénico, que no fundo, acaba por contemplar e complementar-se aqui com uma componente de serra, monte, também com uma componente mais plana, agrícola, próximo de facto também não comunicando diretamente, mas não deixa também de beneficiar da proximidade à margem do Rio Lima, mas também elementos e corredores de água que tem, ribeiros, rios que acabam por estar no fundo a atravessar a freguesia, que lhe conferem e também transportam o que foi a sua matriz cultural nesse tempo que também se preserva e que é facilmente identificável no que são os elementos e em todas as manifestações que de facto a comunidade ou a freguesia acaba por promover, sejam através do seu movimento associativo, das suas coletividades esportivas, culturais, diria de uma forma geral. Há de facto esse elemento comum que é de facto a identidade associada ao que é a atividade, o que é o contexto geográfico e as suas tradições, a relação que os habitantes acabam por ter com o seu espaço natural. Falou da questão do património nas suas várias vertentes, iremos voltar a ele daqui a pouco, no início da segunda parte desta emissão especial do programa Viana em Movimento, que está a decorrer hoje então aqui do recinto das festas de Perre, festas em honra de São Miguel, São José e Nossa Senhora das Dores, que decorre ao longo deste final de semana. É um mote para esta conversa sobre Perre, sobre as suas gentes, sobre as suas tradições, também sobre as suas coletividades, o seu associativismo. Iremos voltar daqui a pouco aqui à conversa neste palco onde estamos então muitíssimo bem situados, também para falar de outras questões de investimento, daquilo que se projeta para o futuro, de desenvolvimento da freguesia, que é obviamente enfim, algo que todos os naturais e residentes em Perre procuram. Programa Viana em Movimento, já voltamos aqui em direto até Perre. Alto Minho FM. Música como tu.
Olá para todos, então, mais uma vez, muito bom dia. Estamos em direto de Perre com mais uma edição do programa Viana em Movimento, programa da Rádio Alto Minho, em parceria com o município de Viana do Castelo. Estamos a visitar, como já é panágio, todas as freguesias do concelho de Viana do Castelo para darmos a conhecer o que de melhor e, naturalmente, o que esperam ainda de melhor conseguir ter para os seus residentes. Hoje estamos em ambiente de festa. Festas de Perre celebram-se por estes dias, nomeadamente dias 28, 29, 30 e 31 de julho, aqui em honra de São Miguel, São José e Nossa Senhora das Dores. Já aqui falamos um pouquinho sobre as festas e vamos continuar a falar, até porque há um vastíssimo programa ainda para cumprir ao longo do dia de hoje e também de amanhã. Que temos como convidado também aqui o Presidente da Comissão de Festas, que nos irá falar um pouquinho mais sobre isso, André Esteves. São nossos convidados também na emissão de hoje o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o arquiteto Luís Nobre, também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Costa, e vamos ainda também falar com alguns dos movimentos associativos de Perre, nomeadamente a Associação Desportiva e Cultural de Perre e também o Grupo de Danças e Cantares de Perre. Perre que, como tradições festivas, tem São Miguel, São José, Nossa Senhora das Dores, como sabemos, sempre no último domingo de julho. Também o Senhor dos Passos, normalmente 15 dias antes da Páscoa, é também outra das festividades da freguesia. Já aqui falamos sobre a gastronomia, também um pouquinho sobre o artesanato, que se prende com os bordados e a tecelagem em linho e também alguns artigos em ferro. E falar em associativismo é falar, portanto, na Associação Desportiva e Cultural de Perre, também no Grupo de Danças e Cantares de Perre, ainda na Sociedade Colombófila de Perre, no Grupo Ciclo Turístico e Confrarias. Não sei se me estará a escapar algum, é provável que sim, peço desculpa se for o caso. Perre que tem muito dinamismo. Sou Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Costa. Muito do sucesso daquilo que é Perre, da satisfação dos seus residentes, tem a ver com toda esta dinâmica que se cria à volta do associativismo, à volta das festas, à volta das tradições. Fala-me um bocadinho também, lá está, dessa envolvência de quem cá vive com a própria freguesia e com o levar ainda mais longe aquilo que se vive em Perre. Ora bem, quem dá vida à freguesia são as pessoas, não é? A junta é um elo de ligação que o faz através, essencialmente, das associações. Se as associações forem ativas, se tiverem gente e se elas tiverem um programa de cativação das pessoas, em articulação com a junta, toda a freguesia vai usufruir desse movimento, não é? Desse movimento de pessoas, essencialmente. E o trabalho da Junta de Freguesia é necessariamente também o de proporcionar as condições para que todos tenham, claro, efetivamente a capacidade de desenvolver os seus trabalhos. O movimento de independentes, Gostar de Perre, passou aqui alguns momentos mais conturbados nos últimos tempos, no que diz respeito a questões relacionadas com as eleições, mas ultrapassado isso, temos condições para proporcionar aos naturais e residentes de Perre projetos. Eu penso que sim, que temos. Agora que nós, portanto, isso começámos este novo ciclo há cerca de um mês e 15 dias, sensivelmente. Portanto, isto é um ciclo de continuidade. Já contamos com a colaboração e a boa vontade do Sr. Presidente e de todas as pessoas envolventes, e achamos que agora que vamos entrar em velocidade de cruzeiro no sentido de caminharmos para o futuro. Que projetos estão em cima da mesa como prioritários para aquilo que é este mandato à frente dos destinos de Perre? Neste momento, exatamente neste momento, há uma rede de saneamento que está a ser portanto complementada. Uma parte ali no lugar Perre já está executada, está outra em execução no lugar da Madorra. Vão começar agora com as pavimentações e depois, pronto, vamos alterar agora a partir de setembro o modo de funcionamento da junta. Vamos abrir lá o tempo inteiro, o dia todo, e vamos tentar torná-la mais visível em termos de programação digital. Vamos fazer, portanto, colocar um site à disposição das pessoas,
Temos uma equipa de gente jovem que está a produzir suporte, que vai começar a produzir, já está a produzir suportes digitais para alimentar precisamente essas redes digitais, com informação e com as coletividades que ainda vamos abordar, no sentido de nos facultarem o que é a vida deles, o que é que eles fazem, para nós colocarmos nos nossos conteúdos, e a própria vida da Junta também, não é? Tudo será lá refletido. Em termos de projetos assim mais a longo prazo, algo que eu gostava de concretizar ao longo do seu mandato, que sinta que também é uma ansiedade da população? A ansiedade natural de qualquer pessoa era a rede de saneamento a 100%, o Sr. Presidente da Câmara sabe, e nós que estamos perto dos 100%, já estamos bastante adiantados, acho eu. Portanto, essa pronto, é um desejo, mas gostávamos de ver muitas outras coisas complementadas, mas há limites, não é? Gostávamos de ver o complexo desportivo já mais uma ligeira evolução, com a construção dos balneários e a mudança da entrada do campo, portanto, desenvolver o projeto que existe para a sua execução. E pronto, e depois acompanhar aquilo que é a necessidade diária das pessoas, não é? Nas vias de comunicação, as associações, naquilo que precisam. Esses são os nossos anseios sempre presentes. Sr. Presidente, arquiteto Luís Nobre, recentemente, e a propósito destes projetos, recentemente o Executivo visitou algumas obras em curso, como vai fazendo de resto regularmente. Recentemente passou aqui por Perro, numa visita que depois também fez a Masarefes e a Vila Fria. Foi seguramente para visitar o andamento das obras, destas que o Presidente da Junta de Freguesia estava a falar. O que é que lhe tem feito chegar, tanto o Presidente da Junta de Freguesia como as coletividades, as associações, que anseios é que lhe têm feito chegar junto da Câmara Municipal, do Executivo, para a melhoria das condições, e que projetos é que também o município tem especificamente para aqui que gostava de concretizar ao longo dos próximos anos? Muito bem, naturalmente foi dar continuidade a um trabalho que vinha a ser feito. O Presidente Jorge já fazia parte do anterior Executivo e havia aqui um diálogo também com o Sr. Vasco, no sentido de irmos concretizar junto de intervenções nos vários domínios, no domínio das infraestruturas, dos serviços. Nada estava a ser descuidado, realmente criar condições para toda esta rede e para todo este movimento associativo que existe aqui na freguesia. No plano das infraestruturas, de facto, fez-se um esforço, e Perro tem sido das freguesias que mais tem beneficiado no que tem sido, digamos, a instalação de infraestruturas, com um ganho associado, que é a melhoria da rede viária. Toda a rede viária tem saído beneficiada, no fundo, da instalação no fundo, dessas infraestruturas. Naturalmente há o compromisso de continuar, também dentro do que vão ser a oportunidade dos fundos estruturais, que, nomeadamente o PT 2030, que nos vão trazer certamente algumas oportunidades, vão dar continuidade à oportunidade na rede, da ampliação da rede de saneamento, mas também de abastecimento de água, e naturalmente estamos a preparar para que possamos, porque tem que ser por essa via, porque realmente a instalação da infraestrutura de saneamento é muito dispendiosa e tem que estar, neste momento a que está a ser feita não teve financiamento, foi com recursos da Câmara Municipal. Estamos a falar de 600 mil euros, é um esforço significativo, mas há naturalmente também, e dialogamos, algumas coisas vinham já a ser cuidadas, mas outras foram também já no fundo aprofundadas, porque elas vinham sendo trabalhadas no que é a melhoria da rede de equipamentos, nomeadamente a requalificação do próprio cemitério, com também toda a sua envolvente, melhorando as acessibilidades, a capacidade de estacionamento. É um trabalho que se vai dar também continuidade. Naturalmente, as infraestruturas esportivas, foi feito um grande investimento. Melhor, o município está a fazer um grande investimento no concelho, muito para além do que seria a sua capacidade imediata, mas recorrendo inclusivamente a empréstimo, para o mais rapidamente possível dar resposta ao que eram os anseios e necessidades de algumas coletividades, nomeadamente a de Perro, com a instalação do sintético. Nós também temos que continuar a complementar, não faz sentido, e eu não sou todo apologista de se andar a abrir, desculpar na expressão, várias frentes. Começamos, a estratégia, o momento foi aquela situação que identificámos, que escolhemos, há que consolidar, e naturalmente o Vereador do Desporto, sei que tem estado a falar com o Sr. Presidente da coletividade, no sentido de darmos, e eu também
também, de certa forma, na inauguração do Sintético, deixei essa expectativa e essa esperança de continuarmos a interpretar, ver também o que é a dinâmica, que o movimento associativo e a dinâmica, como dizia há bocado o Presidente Jorge, é fundamental, vermos de facto essa dinâmica a acontecer e senti-la. Nós temos de facto sentir para que possamos dedicar os recursos, no fundo, os recursos públicos, que são poucos para as necessidades, e nós temos que estabelecer as prioridades. E temos que estabelecer com segurança, e é essa segurança que nós também precisamos. Falou da questão dos sintéticos, permita-me interrompê-lo, falou na questão do sintético, foi um investimento importante. Sim. Aqui em Perro, o resto foi inaugurado recentemente esse relevado, um investimento que também foi feito em Deu Cristo, em Vila Franca. Falamos mais de 5,3 milhões de euros de investimento. Nós no que está a acontecer e no que aconteceu no último ano, foram mais de 10 milhões de investimento em infraestruturas esportivas que o município concretizou. São valores muito significativos. Tem muito também por base aquilo que é a capital europeia do desporto, a cidade europeia do desporto, que vai acontecer em 2023. Mas para todos termos consciência, nós para já da capital europeia do desporto temos financiamento de 180 mil euros. Para ver que estamos aqui, de facto, há aqui um esforço e uma estratégia que naturalmente o município vem desenvolvendo na melhoria da rede de equipamentos esportivos, que queremos naturalmente terminar, sendo certo que há aqui um equipamento que é determinante no esforço destes 10 milhões, que é a Praça Viana, que só em si, no fundo, está dedicado 4 milhões de euros de grande esforço, diria que também acaba por ser no equipamento, mas naturalmente todos os outros que foram beneficiados e que vão continuar a ser beneficiados. Ao nível das infraestruturas culturais, há também aqui compromissos, nomeadamente com o grupo folclórico, né, e que temos estado a acompanhar, e que depois o Presidente pode falar, o Presidente Manuel pode falar, mas também havia aqui um compromisso, que eu julgo que também não falámos no sábado, mas que seja também vontade da Junta de Freguesia, que tinha a ver com a escola de música, aqui desculpar a expressão 2 em 1, que era criarmos condições para novas instalações para o funcionamento da Junta de Freguesia, e numa perspectiva também de modernidade e desmaterialização, como o Sr. Presidente bem identificava, e há esse compromisso, e se for vontade dele, para darmos naturalmente continuidade e refuncionalizando o que é parte do edifício, do atual edifício sede da Junta. E naturalmente também outras áreas de intervenção, desde continuar a trabalhar a requalificação da rede viária, que é também um anseio do Sr. Presidente de Junta. Dar também seguimento a outras ações, a requalificação de elementos naturais, patrimoniais que existem de facto no Conselho, na Freguesia, que eu sei que a Freguesia pretende valorizar. Então também aqui a área social tem também aqui, a paróquia tem também aqui um papel fundamental na resposta, e é isso também um dos serviços que de facto a Freguesia oferece e que interessa acompanhar e cuidar, e que estaremos naturalmente atentos. Os vicentinos também, o grupo Vicentinos acaba por ter aqui um papel também muito importante, e que nós temos acompanhado, e naturalmente à vontade de continuar a trabalhar, porque no fundo é o que eu tenho dito e vou-me repetindo no tempo, que é nós conseguiremos fazer mais e ser mais assertivos, mais céleres no que pode ser a mitigação, o colmatar de alguma deficiência ou de alguma necessidade, ou melhorar de facto as respostas, trabalhando com todos os agentes. Naturalmente numa lógica articulada, envolvendo todos. As juntas de freguesia vão ter aqui, terão sempre, e esta também em particular, continuam a ter sempre aqui um papel fundamental no que é o estabelecimento das prioridades, e essencialmente no planear para nas oportunidades de financiamento podermos garantir esse financiamento, para dessa forma também alocarmos o que é a capacidade de investimento do município, mas naturalmente será maior se conseguirmos também associar fundos comunitários, para dessa forma fazer acontecer as coisas mais rápido. De facto, as juntas de freguesia e as suas associações e coletividades têm esse papel de identificação, muitas vezes de identificação então dos eventuais problemas, ou enfim, apontar soluções para o futuro, para aquilo que é o bem-estar. Falou há pouco o grupo de danças e cantares de Perro. Eu também vou introduzir aqui na conversa o Manuel Arieira, porque eu sei que ele também está com a agenda um bocadinho apertada. Falou o Presidente da Câmara Municipal das instalações, inclusivamente a sede, e eu vou começar por aqui, a sede do grupo de danças e cantares de Perro, que esteve, por exemplo, aberta para os profissionais de saúde que precisassem de alojamento durante a pandemia. Fala-me um bocadinho da dinâmica do grupo de danças e cantares de Perro. Quantos elementos estamos a falar, e como é que tem sido a vivência, sobretudo agora, depois da pandemia, revigorada,
novos projetos, ou sentiu que, de alguma forma, este interregno forçado daquilo que foi a vossa atividade fez com que perdessem alguns ativos? A pandemia foi um obstáculo muito grande para as associações, como compreendem, e é geral, não é só na nossa, é em todas. A gente conseguiu ultrapassar da seguinte forma. Primeiro, disponibilizamos a nossa casa com muito orgulho, porque a casa é para isso, é do povo, é do Grupo de Danças Encantadas de Perro, mas é do povo, e é para servir o povo quando há necessidade disso. É assim que nós gostamos de servir a nossa gente. Além disso, os grupos passaram uma grande dificuldade com esta pandemia. Pós-pandemia, nós nunca estivemos parados. Nós, em conversações com o nosso município, optámos por começar a fazer obras e fizemos o estúdio de gravação. É essa obra que o Sr. Presidente estava a falar. Tivemos o apoio do nosso município, da qual eu agradeço imenso, e estamos na montagem desse estúdio de gravação. É um estúdio de gravação que vai envolver à volta de 60 mil euros de investimento. Mas, para além disso, é um estúdio dos melhores a nível norte do país, em termos de aparelhagem, acústica, tudo. Será para serviço ou para estar ao serviço do grupo, mas também de externos? Com certeza. Não é um estúdio daqueles que se vai aplicar esse montante só para servir o grupo. Não tinha cabimento. Então optámos por fazer esse estúdio para haver melhores condições aqui a nível regional, aqui a nível municipal, para quem quiser gravar. Com certeza que não evitámos estar a gastar montantes de dinheiro, às vezes absurdos, por valores significativos. Tem um estúdio aqui ao pé da porta. E já registro preparado para a utilização desse estúdio em estreia com o Grupo Danças e Cantares? Sim, nós estamos a prever setembro ou outubro fazer a inauguração do mesmo. Há dificuldades de entrega de materiais, como compreende. Tudo agora, toda a gente alega que o problema é a guerra, até agora era o vírus, agora é a guerra, andamos nisto. Mas vamos ultrapassar. Mas há material por parte do grupo para gravar já algo O grupo novo? Não falta material. O nosso grupo, material tem ele. A nível do grupo, o grupo está a trabalhar. Neste momento, os nossos objetivos são os de sempre. Ser fiéis à nossa cultura, não andar a usurpar aquilo que temos de bom e, além disso, correr terras a nível nacional e internacional. Já tínhamos uma atuação agendada este ano nos Açores, tivemos que abdicar da mesma, depois já ter viagens aéreas marcadas e isso tudo, porque, precisamente, o Covid originou com que o pessoal alterasse o seu modo de vida, muita gente não tinha férias disponíveis e não sei o quê, tivemos que alterar. Mas estamos sempre na modo de cima para falar português. Vocês, enquanto grupo, foram fundados em 85, através de uma associação, Grupo Teatral de Danças e Cantares de Perro, deu origem ao grupo, não é? Exato, foi um grupo de teatro. Acabou por, em 94, se renomear, digamos assim, para grupos de danças e cantares de Perro, e falou dos festivais. O grupo tem difundido as tradições um pouco já por essa Europa e mundo fora. Sim, graças a Deus. O grupo já andou por Espanha, não é difícil. Já esteve na França, já esteve na Itália 3 vezes, já estivemos também na Holanda, estivemos na Sérvia, estivemos na Turquia, Hungria, Brasil, estivemos lá 24 dias, fizemos norte e sul do Brasil, estivemos vários países. Vocês pertenceram até 2016 à organização do Festival Folclore Internacional? Sim, sim. No que isso obviamente representa para a difusão cultural e para o desenvolvimento regional. Quais são os vossos projetos para o futuro? Para além, obviamente, dessas visitas, querem continuar a fazer mundo fora, de forma a levar as tradições de Perro bem longe. Que projetos têm, assim, enquanto presidente também, para o grupo, para alavancar a continuidade e, julgo eu, reestruturar cada vez mais com juventude? Exato. O nosso projeto é precisamente nesta altura é cativar a juventude, porque há dificuldade enorme a nível de elementos. Esse é o nosso maior projeto. Fazer animação aqui na volta da freguesia, fazer a cativação desses mesmos jovens. A partir daí, é o que eu lhe digo, o grupo vai crescendo e vai amadurecendo e o resto, o tempo se encarregará. Vocês têm um dinamismo muito próprio. Há pouco falávamos na primeira parte que organizam diversos jantares. Sim, sim. É uma forma também de manter o grupo unido e de proporcionar as ditas condições para que as pessoas se aproximem do grupo. Claro, aquela sede que se vê ali, que aquilo não é uma sede, aquilo é uma senhora sede, para quem conhece, aquilo, claro que envolve muita manutenção. A manutenção tem custos
e então a gente tem que trabalhar para isso. Temos que fazer estes eventos, umas noites de fados, temos que fazer o sarrabulho à moda de perra, temos vários movimentos que a gente faz. E é o que dizíamos há bocado, a nossa gastronomia é tão boa que toda a gente procura e a casa enche facilmente. Falou das dificuldades, basicamente uma última questão, é autossuficiente? O grupo tem capacidade para se manter dentro da sua própria infraestrutura? Sim, embora é habitual contarmos com os apoios camarários e da Junta de Freguesia, não são muitos, mas são aqueles que vêm são bem-vindos. O Sr. Presidente está-se a rir. Mas, ele ouve isso todos os dias. Claro que é normal, não é? Nós não podemos dizer que estamos de barriga cheia, senão seria mau sinal. Sim, mas estão de barriga cheia nos jantares que fazem, não é? Sim, aí toda a gente fica de barriga cheia. O que interessa é a vivência das pessoas. Isso é o mais importante. Muito bem, muito obrigado também ao Sr. Manuel Larigueira, sei que está com a agenda apertada, portanto vou libertá-lo para que possa seguir a sua vida. Parabéns também pelo vosso desempenho, pelo vosso trabalho, muito obrigado. Pela sede que tem e por esse novo projeto, esse estúdio, que a nós também nos é acarinhado, porque somos da área e, portanto, sentimos-nos também com mais uma solução no concelho para quem pretende, de facto, registar as suas tradições e a sua obra artística. Parabéns então pelo vosso trabalho e até breve e bem-ajam. Muito obrigado e até breve. Foi o Manuel Larigueira, em representação do Grupo de Danças e Cantares de Perre, dentro das coletividades e associações. Vou agora também dar aqui, ainda não demos palavra, à Associação Desportiva e Cultural de Perre, que é também força viva na freguesia e que agora está revitalizada porque, como o Sr. Presidente da Câmara Municipal há pouco dizia, vai tendo também cada vez melhores condições para a prática das modalidades que vão implementando. Não é assim, Sr. Presidente? Olá, bom dia. Peço desculpa, Jorge Campos. Exato. Assim, é importante ter as infraestruturas adequadas para podermos fazer a prática do desporto aqui na freguesia. Na freguesia e para as pessoas, nomeadamente a juventude das terras, das aldeias, das freguesias circundantes a Perre, porque não é exclusivo da freguesia de Perre. A infraestrutura que foi inaugurada agora recentemente... Falamos do sintético, não é? Sintético, sim. Foi importantíssima no desenvolvimento da atividade. A própria associação tinha, terminado parte do projeto desportivo antes da pandemia por não ter condições de utilização do campo, os chamados pelados, o que obrigava a uma série de trabalhos entre jogos que não eram realizáveis e não podíamos ter as equipas que queríamos ter. Com a concretização deste objetivo, que já era antigo, demos um primeiro passo. É um primeiro passo porque a construção quer do novo balneário. Hoje, cada vez mais, o futebol, nomeadamente, é praticado por homens e mulheres, meninos e meninas, que obriga a ter condições de balneário, para a higiene e por aí fora, devidamente acauteladas. Perdão. Este é, portanto, um primeiro passo, como digo. Contamos com a ajuda, digamos assim, e com a envolvência das forças locais, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, na concretização de um próximo passo, que é portanto, a construção do novo balneário, que estará ligada também a uma promessa antiga, já com bastantes anos, da abertura de uma nova entrada para o campo de futebol, com acesso condigno, e que garanta o mínimo de segurança, porque neste momento é feita por uma pequena porta num dos topos do campo que não tem minimamente as condições, nomeadamente de segurança, a que obriga os equipamentos desportivos hoje terem, mesmo sendo um recinto desportivo aberto, em que a atividade é um recinto em local aberto, para dizer, acessível a todos. Acaba por ter um problema de estrangulamento se houver alguma necessidade de uma evacuação ou uma coisa do género, que nos limita e não está corretamente da forma como está.
O sintético foi obviamente um excelente investimento, obviamente que os balneários serão também um complemento necessário, mas a Associação Desportiva e Cultural de Perro obviamente tem como base o futebol, como modalidade, mas é mais do que isso. Sim, a Associação tem tradição em outras atividades, nomeadamente o voleibol. Nos últimos anos temos cingido ao voleibol feminino. Temos cerca de 60 praticantes de voleibol, desde as camadas juvenis às séniores e às masters, que são as pessoas já com uma idade mais acima da atividade normal do desporto. E onde é que praticam essa modalidade? Praticamos nos espaços que a Câmara Municipal nos disponibiliza para os treinos e para os jogos, nos pavilhões, nomeadamente da Miedela, Santa Marta, Viana do Castelo, e também da Escola de Monserrate, onde temos, digamos, uma parceria com o desporto escolar, em que quer os nossos treinadores e são professores dessa escola e fazem uma agremiação, digamos assim, entre o que é o desporto escolar e o desporto federativo. A nível de futebol, quantos praticantes têm? Como é que está estruturada a modalidade dentro da associação? Futebol, temos a formação que, digamos assim, futebol de formação que iniciamos quando entramos há cerca de 8 anos. Temos vindo a progredir nos escalões de formação. No próximo ano estaremos já nos Júniores B, os chamados Sub-17, e teremos cerca de 6 escalões de formação. Quantas pessoas estão aqui envolvidas? Ou seja, que número de participantes? Este ano estamos numa expectativa de ter cerca de 70, 80 participantes. O próximo ano é esses números que agora, com as chamadas captações, nos está a parecer que vai acontecer. Participantes que vêm oriundos das mais diversas freguesias aqui. Sim, Perro é base, mas Outeiro, Santa Marta, e Miedela e Viana também alguns. É muito mais do que o futebol, é muito mais do que o vôlei. Vocês inclusivamente já organizaram torneios de xadrez? Sim, nós somos uma equipa federada em xadrez. É outra atividade que temos participado e temos organizado e vamos organizar em setembro. Vai haver mais uma competição que foi estes dias que me foi apresentada e que vamos assumir a nível do campeonato. Temos vindo a implementar também com a ajuda da Junta de Freguesia, onde muitas vezes são feitos os próprios torneios, e mesmo a Câmara Municipal também temos estado a falar para no próximo ano desenvolver inclusive alguns campeonatos nacionais aqui em Viana, e que serão feitos com, digamos assim, com a nossa colaboração, no sentido da aproximação entre aquilo que é a Federação Portuguesa de Xadrez e a Câmara Municipal. Como equipa federada, esta é uma atividade, portanto, uma área, enfim, que não é fácil, digo eu, de captação de pessoas. Como é que vocês, enfim, como é que têm gerido este tema? Porque o xadrez é algo muito específico, é apaixonante para quem o pratica, mas há poucas pessoas, digamos assim, a fazê-lo de forma federada. Se calhar há poucas pessoas, porque também não existiam equipas que estivessem disponíveis para se inscrever, para participar. Existem bastantes pessoas interessadas no xadrez, existem alguns torneios, mesmo a nível regional, populares, digamos assim, de xadrez. A nossa porta de acesso acaba por ser o contacto entre as pessoas, a prática do xadrez, o gostar do xadrez. E ainda existe uma quantidade significativa de jovens e não só jovens, pessoas adultas também, que gostam de praticar o xadrez, e que é de toda uma atividade boa e interessante, em que em alguns países faz parte mesmo do currículo escolar. Tem tido bons resultados a Associação Desportiva e Cultural de Perro, no qual o xadrez diz respeito? Temos sempre bons resultados, sempre. Porque uma das coisas que esta associação tem como lema é a formação das pessoas, a formação do caráter, a formação não só da área específica, mas das pessoas como seres, digamos assim, sociais. Eu aproveito para lembrar que na próxima semana, embora já esteja
preenchidas todas as vagas, teremos uma semana de férias de xadrez, que são 5 dias de manhã e à tarde com os miúdos e não só em formação de xadrez. Irá-se realizar uma segunda do dia 15 ao dia 19 deste mês também, de agosto, perdão. São momentos que a gente capta e depois é como qualquer atividade. As pessoas têm o contacto. Há quem goste, há quem não goste. Quem gosta fica, como costuma dizer, é quase como o lema da cidade, e pratica, e ainda tem bastantes praticantes. Podemos dizer que a associação está saudável e forte para encarar os desafios do futuro? A associação está saudável, como estão a maior parte das associações deste país, digo eu. Estão muito dependentes dos dinheiros públicos, digamos assim, das ajudas das câmaras e das juntas de freguesia, porque os recursos são parcos e as coletividades vivem com alguma dificuldade. Nós, falando de nós concretamente, tentamos fazer as coisas de uma forma correta. Posso dizer que, por exemplo, temos em todas as formações os nossos treinadores, no futebol, no voleibol, são treinadores credenciados, não temos curiosos a treinar equipas de formação, procuramos ter esse tipo de cingimos a nossa capacidade para dar qualidade ao que temos, em função de às vezes outro tipo de coisas. É óbvio que as infraestruturas são importantes e outras situações que fazem falta, mas a associação tem vindo a desenvolver com as dificuldades económicas e também com algumas dificuldades em termos humanos, porque de facto as pessoas gostam de praticar desporto, de fazer desporto, mas depois toda a parte organizativa, toda a parte, digamos assim, da cúpula associativa, da direção e por aí fora, sofremos com a falta de pessoas que tenham, digamos assim, a vontade e a disponibilidade de tempo que é preciso empregar numa causa destas. Essa é de facto uma realidade que acontece, mas que nós vamos tentando debelar e progredir. Estamos numa fase de crescimento, nomeadamente com as infraestruturas que têm sido melhoradas e que esperamos vir a continuar. Uma última questão, obviamente que, e com a questão da infraestrutura, nomeadamente o sintético, que vai proporcionar outras condições à associação, o futebol continuará a ter grande preponderância naquilo que é a dinâmica da Associação Desportiva Cultural de Perre. Objetivos concretos para a época? O objetivo é participar, é dar competição, porque toda a gente gosta de praticar desporto, mas nomeadamente nas camadas jovens nota-se que a competição é um fator importante. Posso dizer que neste período da pandemia que não houve competição, e quando houve a prática do desporto, nós, por exemplo, seguimos sempre a regra das escolas, ou seja, quando as escolas funcionaram, nós tivemos também, com os devidos cuidados, as atividades em atividade. Quando as escolas estavam encerradas, nós também tivemos as escolas, a formação encerrada. Temos procurado manter os objetivos. Passam por ter, essencialmente, além de participar, dar competição, que era isso que eu queria dizer há pouco, porque os próprios miúdos sentem-se motivados com a competição. E isso é um fator positivo. Mesmo na equipa sénior de futebol que também temos, posso dizer que é uma equipa muito jovem, com jogadores constituída por jogadores com uma média de idades ali nos 20, 21 anos, 19, 20, 21, 22. Nós procuramos incentivar o desporto daqueles que ainda alguns pensam e com aspirações legítimas a poderem ser atletas de nomeada, outros que não terão tanta vontade mas querem praticar, e nós temos promovido sempre esse tipo de atletas, ou seja, uma equipa bastante jovem, uma equipa que lhes seja permitido praticar o desporto de uma forma saudável. Agora sim, e para terminarmos, vocês também estão envolvidos aqui com as festas de Perre que estamos neste momento a dinamizar, e uma das atividades que julgo estará a acontecer por esta altura, que é patrocinada, entre aspas, por vocês, são os jogos tradicionais que deverão estar a decorrer nesta altura.
Sim, são realizados lá, junto à nossa sede, no Parque Polidesportivo da Associação. Normalmente a organização até era nossa. Penso que este ano é a própria festa que está... sim, tem um diretor nosso que está lá, mas lá está, com a falta de capital humano que temos neste momento, não conseguimos dar solicitação a tudo que nos é solicitado. Tentamos sempre ter disponibilidade, quer das instalações, para tudo que faça falta, assim como participar nas atividades, mas infelizmente às vezes não conseguimos por falta de capital humano. Muito obrigado, muitos parabéns também pelo vosso trabalho, pela associação, porque têm vindo a desenvolver, e obviamente esperamos que continuem a ter muito sucesso, seja no âmbito da formação, seja no âmbito das formações, das competições em que estão envolvidos, porque de facto são peça fundamental também para o apoio desportivo aos jovens aqui, não só de Perro, mas também de facto das freguesias vizinhas, que encontram aqui uma solução para a prática desportiva nas mais vertentes, seja no vôlei, seja no futebol, seja no xadrez, e seguramente em todas as outras atividades que vocês vão fazendo e elaborando de forma bastante ativa, envolvendo também a juventude, porque é um bocadinho um dos vossos papéis. Muito obrigado então e muito sucesso e até breve. Obrigado. Voltamos com isto às festas, porque é o palco onde nos encontramos, as festas de Perro, enfim, André, ontem foi o primeiro grande dia, chamamos-lhe assim, e a primeira grande noite, recordando um bocadinho do programa de ontem, para além da deslocação à cidade que falou aqui, da visita de cortesia da mordomia, deu-se também a abertura da exposição cultural no Salão Paroquial. Houve ainda também a abertura do arraial gastronómico que se chama Perro em Festa e diz tudo, basicamente, missa solene, e depois à noite houve obviamente animação, tal e qual aquilo que é esperado numas festas, apesar de sabermos, e o André já o disse, não é a grande aposta, não é o artista a grande aposta do ponto de vista da dinâmica musical, mas houve espetáculo com o grupo musical Siga a Farra e também uma performance de DJs junto ao arraial gastronómico. Ainda temos 2 dias de festa, neste momento estão a decorrer jogos tradicionais, já aqui o dissemos, isto começou bem cedo com a alvorada, também com uma caminhada. O que é que destacamos para o programa de hoje e de amanhã, para quem nos está a ver e a acompanhar também através da rádio? Se me permitisse, eu só ia pedir aqui um bocadinho de marcha atrás, para referir aqui um momento importante que decorreu ontem, que foi a abertura da exposição cultural. A Festa de Perro, durante cerca de 25 anos, tinha o Ex Libris, que era a exposição cultural que decorria na Escola do Calvário, que é aquela escola sobranceia ali junto ao Monte do Calvário, que se vê desde o Rio Lima, e que realmente, com o fantástico pé direito que essa escola tem, permitia fazer sempre 4 salas de exposição, recriando tradições, recriando histórias, e era esse o Ex Libris da Festa de Perro, que envolvia ali meses de trabalho de muitos voluntários, e que há meio dúzia de anos tivemos que, por impossibilidade do uso dessa escola, uma vez que tomou outros destinos, como o núcleo museológico e futuramente sede de junta de freguesia, tivemos que alterar precisamente esse ponto alto da Festa de Perro. Mas não quisemos de maneira nenhuma acabar com a exposição. Dentro das limitações físicas que temos, conseguimos um espaço alternativo, que é aqui no Salão Paroquial, onde nos encontramos precisamente ao lado, e fazemos questão de todos os anos de elaborar 2 salas, recriando essas tradições e mantendo viva essa tradição que Perro tem de fazer exposições culturais. E então ontem às 5:30 da tarde fizemos a inauguração com as 2 salas, em que a primeira sala é tradicionalmente a recriação física do cartaz que vemos em papel ou em formato digital, por isso recriamos a sala onde foi tirada a fotografia da alegria do regresso à festa, e uma segunda sala em que é intitulada O Dilema. Quisemos recriar o dilema das gerações, dos jovens da geração de 60, em que eram obrigados a ir para o ultramar, ou a alternativa, que não legal, que era ir a salto.
para o estrangeiro. E então recriamos de uma forma, modéstia à parte, muito bem conseguida essa sala do Dilema. Essa exposição tem a coordenação e o desenvolvimento por parte do João Gigante, autor também do nosso cartaz, e depois tem a ajuda na execução de cerca de uma dúzia de voluntários. Estamos a falar de carpinteiros, uns reformados, outros no ativo, em que durante cerca de 3-4 semanas, todas as noites, de uma forma voluntária, totalmente gratuita, elaboraram estas duas salas com muita arte, com pintura, com muitos pormenores, e convidava realmente a todos a virem visitar a exposição, que estará aberta hoje e amanhã, hoje até à meia-noite e amanhã até às 10 da noite. Muito Fica bem, aqui, portanto, o convite. Um convite irrecusável, de facto, para apreciar este trabalho. Aqui a representar então o Dilema da década de 60, que se manteve até à década de 70, julgo eu. André, relativamente ao resto do programa, então, o que é que podemos destacar para o dia de hoje e para o dia de amanhã? Eu sei que o programa é vastíssimo, não vamos hoje poder ir a pormenor. Tivemos, realmente, amanhã de sábado nós reservamos sempre para a parte cultural dos mais jovens, /desportiva, com os jogos tradicionais. É um momento muito engraçado, muito participativo, que fazemos ali no ringue da Associação Desportiva, em que fazemos corridas de sacos, fazemos o jogo das bolas de meias, fazemos as corridas de arco, fazemos o partir o galo, e no final temos a tradicional rosca, e que também nos modernizamos, levamos sempre um pote ou dois de Nutella para os miúdos se deliciarem no final. Por isso, para o prémio ser mais atrativo. Muito atrativo, e damos sempre a medalhinha, em que há muitos miúdos que já fazem a coleção, e então é um ponto de honra ir aos jogos tradicionais. Continuamos com o Arraial Gastronómico, não é? Ao longo do dia de hoje. Sim, hoje, agora ao início da tarde, começamos com a abertura do Arraial Gastronómico, e saliento Arraial porque isto não é um festival. É um arraial que é precisamente um espaço onde as associações estão presentes conforme podem, conforme conseguem, mediante a disponibilidade que têm, e a escola de música mais vocacionada para os doces e para aquela gastronomia mais ligada aos jovens, a Associação Desportiva e Cultural com nós chamamos da tasca, com o porco no espeto, com as moelas, com aquelas coisas mais tradicionais viradas para os adultos. Depois temos também o bar da Comissão de Festas nesse recinto, e juntamente com a Tasca do Laranjo, que é a tasca que é num coberto agrícola aqui da Casa do Laranjo, mesmo em frente onde nós estamos, com muita tradição, que é uma tasca da Comissão de Festas de Perre, também desenvolvida no fundo totalmente por voluntários, e que este ano também é uma nova fase, porque nestes 2 anos a pessoa, o José Luís, que liderava a tasca, faleceu, e também foi um momento também para nós bastante duro, tanto sentimental como depois prático, mas que felizmente conseguimos também pôr de pé este ano a Tasca de Laranjo. Muito rapidamente, porque já estamos mesmo com o tempo também a ficar limitado, ainda há leilão, obviamente há o cortejo com os tradicionais tabuleiros, e depois leilão desses tabuleiros, isto tudo na tarde de hoje. Sim, a tarde de hoje é uma tarde muito, muito animada, com muita pica, e que tem muito a ver com o cartaz deste ano, porque o tabuleiro está no cartaz. Hoje iremos ter então às 3h30, antecipamos meia hora precisamente, porque este ano, como temos 18 mordomas, temos praticamente o dobro dos tabuleiros, o dobro das roscas que iremos ter que leiloar, e então mal chega o cortejo aqui ao adro da igreja, que calculamos seja pelas 4 e pouco, iniciaremos de imediato o leilão no palco que está atrás da Capela Mor, no recinto do adro da igreja, com o nosso leiloeiro, e que decorrerá certamente até ao início da missa das 8 da noite, em que leiloaremos então os tabuleiros, esperemos ao despique, que é aí que tem a piada toda, as roscas também, e de forma a que eles também se valorizem mais economicamente. Claro, mas além da parte económica é o despique entre as famílias, entre os amigos, e aquele orgulho de... e hoje, antigamente era um despique para ver quem é que tinha mais poder económico. Hoje em dia é mesmo para chatear. Por isso mudam-se os tempos, mas as piadas mantêm-se. Por isso acho que vai ser muito engraçado. E no final temos então o leilão dos tratores de lenha, em que cada lugar participa dá a festa um trator de lenha que será leiloado,
mais a junta de freguesia, e normalmente termina com o leilão da lenha. Todos estes leilões, seja dos tabuleiros, das lenhas, enfim, assim como, bom, já percebemos que aqui a envolvência das associações tem também como objetivo elas próprias arrecadarem também mais alguns fundos para a sua subsistência. Do ponto de vista dos leilões, reverte essencialmente para a Comissão de Festas no que diz respeito à organização. Sim, o leilão reverte totalmente para a Comissão de Festas e é a maior fonte de rendimento que nós temos, a Muito par bem. do peditório que fazemos Da pela coleta freguesia. que vão fazendo de preparação. Hoje, e vou aqui abreviar um bocadinho, hoje é dia de Festival Folclore, mais logo com 4 grupos que vêm, portanto, aqui dos mais diferentes pontos do país: Santarém, Oliveira das Meias, Vila Nova de Gaia e naturalmente o da casa, o grupo de danças e cantares de Perre. O festival começa por volta das 22 horas, há fogo de artifício, há novamente DJ, juntamente ao Real Gastronómico Noite Dentro, e amanhã, domingo, André, é o dia mais ligado à vertente religiosa das festas, não é? Sim, temos logo de manhã o arranque do grupo de cicloturismo, também já muito tradicional na nossa freguesia, mas sim, temos da parte da manhã a missa solene, em que todos os mordomos participam nessa missa, por isso é um momento muito, muito importante também das festas. Da parte da tarde temos a procissão, também é um momento muito participado e que nos últimos anos tem ganho um grande vigor, com um elevado número de participantes, os ditos anjinhos, não é? Como se diz, mas a procissão tem sido muito, muito, muito participada e no final temos um cortejo. Há 2 momentos que eu queria que realmente me pudesse explicar melhor. É o cortejo, o cartaz das nossas festas, que acontece às 18h30 de amanhã, e depois o cartaz vivo às 22h. Sim, o cortejo, o cartaz das nossas festas tem ganho ano após ano um vigor impressionante. Posso já abrir um bocadinho o livro. Amanhã teremos cerca de 250 participantes, todos vestidos com espólio da freguesia. É impressionante também percebermos o espólio que temos a nível de roupas, de vestimentas, de adereços. Por isso esse cortejo das 6h30 da tarde, que arrancará junto ali à Felgueira, terá então essa participação de cerca de 250 figurantes e percorrerá a estrada à volta do centro escolar e regressar ao mesmo sítio. É um cortejo muito divertido, porque as pessoas vão realmente num ambiente muito informal, de muita interação com o público. Costuma-se formar aqui uma moldura humana muito grande aqui junto à igreja e faz lembrar aquelas descidas das festas da agonia à noite ali vamos para o Arraial, que vamos para a festa, não é? Mas é realmente um cortejo muito, muito interessante. À noite, nós há uns anos para cá temos estendido um bocadinho o programa de domingo, porque achamos que o domingo tem que ser um dia com o mesmo vigor dos outros. E então fazemos realmente o encerramento da festa já depois de jantar. Com o cartaz ao vivo. Com o cartaz ao vivo, que no fundo é um pequeno momento de teatro, feito por atores e atrizes da casa, pessoas ligadas às comédias, aos teatros de Perre, tão tradicionais. Decorre aqui no fundo da igreja, no fundo do escritório da igreja, e é um momento histórico-cómico, porque tentamos sempre dar um pico de piada, mas é realmente uma recriação teatral do nosso cartaz e do que está por trás do cartaz. Este ano ainda não sabemos como é que vai terminar a noite de domingo, porque por imperativos legais hoje não poderemos lançar o fogo de artifício, mas se nos permitirem lançar no dia de segunda-feira, se calhar vamos estender um bocadinho o dia da manhã e terminar já na segunda-feira com o fogo de artifício. Vamos ver se nos permitem. André Esteves, muitos parabéns pela organização. Eu sei que é uma festa, como todas as outras, muito trabalhosa do ponto de vista da disponibilidade que é necessária. Sei que o André personifica apenas um dos rostos de toda uma equipa que está, obviamente, por trás a trabalhar. Muito obrigado pelo vosso trabalho e por nos proporcionarem estas festas também em Perre. E muitos parabéns e esperemos, obviamente, que tudo corra pelo melhor. Muito obrigado. Obrigado pela vossa visita. André, temos mais um dos nossos convidados, neste caso em representação então da Comissão de Festas, que por estes dias abrilhanta Perre, com as festas de Perre, 28, 29, 30 e 31 de julho, último final de semana de julho é sempre dia de festa, ou fim de semana de festa em Perre. Sr. Presidente da Junta, também para me despedir de si,
Começamos com esta pergunta que é: Perro está em festa. Como pessoa que lidera os destinos de Perro do ponto de vista local, os habitantes de Perro estão em festa e necessariamente também está em festa. Sente essa festa e esse orgulho, um bocadinho a chieira vianense? Sim, sente-se. E isso, só quem visitou Perro ontem já pode tirar a prova disso. A moldura humana era tal que quase era intransitável este espaço que nós agora ocupamos. Portanto, toda a gente quer a festa e eu acho que toda a gente está a viver a festa. Muito obrigado por nos receber aqui também. Boa continuação para o seu mandato. Sr. Presidente da Câmara, arquiteto Luís Nobre, é consigo que vamos fechar também esta emissão de hoje. Ouviu aqui atentamente toda esta dinâmica das associações, das coletividades, da própria Comissão de Festas, da Junta de Freguesia. É caso para um vianense se sentir orgulhoso? Sem dúvida, eu tenho dado nota muitas vezes disso, sinto-me de facto feliz por toda esta diversidade e este empenho de mais de 260 associações, as comissões de festas que diariamente trabalham para que em cada momento alto desses mesmos acontecimentos o possam fazer com toda a distinção. Por isso, queria deixar aqui uma palavra de reconhecimento, de agradecimento profundo. Tentarei continuar a acompanhar toda esta atividade na proximidade, muitas vezes com a nossa presença que também já é sentida, sentimos que é importante também esse gesto da nossa parte e essa disponibilidade absoluta. Permita-me só que deixe mesmo mais 2 notas finais. É de facto lançar um grande desafio ao nosso tecido económico. De facto, a responsabilidade social das empresas, dos agentes económicos é fundamental e nós temos uma diversidade muito grande de acontecimentos, de atividades, momentos associativos em que, de facto, todas as empresas, todos os agentes económicos poderão, porque até têm enquadramento fiscal para o fazer, poderão de facto ter aqui um papel também fundamental no acompanhamento do esforço público, do esforço individual e particular de todos estes agentes que trabalham, das comissões de festa, que fazem um trabalho fantástico durante um ano, muitas vezes mais do que um ano, para angariar fundos para realizar as suas festas com a máxima distinção. E naturalmente, mesmo para terminar, deixar mais uma vez, reforçar, recalcar o reconhecimento do município relativamente a toda esta capacidade de trabalho, toda esta mobilização, todos estes anónimos que dão de si diariamente para que a sua freguesia, a sua comunidade mantenha as suas tradições, a sua identidade, as projete no tempo, proporcione momentos de felicidade coletiva e naturalmente deixar uma mensagem de esperança e de disponibilidade para continuar a acompanhar e a trabalhar em conjunto, porque todos em conjunto naturalmente vamos continuar a construir um concelho mais pujante, mais sustentável, naturalmente projetado no futuro e dessa forma também atraente para quem nos visita, para quem pretende investir, mas mais importante para quem decide viver nele. Deduzo que a esta altura toda a gente esteja a ouvir a Rádio Alto Minho e venham cá para apoiar as suas palavras com estes sons. Numa altura em que recebemos aqui uma caravana que eu não consigo perceber muito bem a que propósito está a passar, se é algum casamento ou se é mesmo uma manifestação de apoio, nunca se sabe. Quero agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal também, agradecer a presença de todos os nossos convidados e assim vamos também nós terminar mais uma edição do programa Viana em Movimento. Hoje estivemos em Perro, é festa em Perro, nota-se, aliás, dá para perceber pelo som envolvente. Há festa em Perro este final de semana. Se ainda não visitaram, então ficou o convite para visitarem Perro por estes dias, hoje e amanhã em particular. Quanto a nós, programa Viana em Movimento e Rádio Alto Minho, voltamos seguramente no próximo mês, noutra terra, noutra festa, quem sabe. Fiquem atentos e fiquem connosco, porque por cá há sempre motivos de interesse. Em nome de toda a equipa da Rádio Alto Minho, continuação de uma ótima manhã, já quase hora de almoço, e um bom final de semana.